Olá pessoal, boa tarde. O ministro Paulo Guedes da Fazenda recentemente anunciou a privatização de 17 empresas estatais. Vai desde os Correios até a Eletrobras. Num país de desigualdade dramática, onde o Estado deveria ou deve cumprir a função de indutor de políticas econômicas, esse tipo de medida vai na contramão. Para entender esse fenômeno e o impacto que isso pode produzir na população, o Sintuferd de Linha Direta convidou o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-diretor do IPEA, João Sixu. Hoje é 3 de setembro de 2019, terça-feira. Eu sou Luiz Maranhão. O Sintuferd de Linha Direta, como você sabe, é este encontro semanal com professores, técnicos administrativos, estudantes, para discutir o Brasil, para discutir a universidade. E eu começo essa entrevista perguntando ao professor Sixu que tipo de impacto essa política agressiva de privatização pode resultar para o futuro do país e para a maioria da população. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite do Sintuferd para essa conversa e dizer que a situação é muito, diria que, complicada no Brasil atualmente. Essa onda de privatizações que deve vir por aí, nós temos que ter claro o seguinte: não é simplesmente uma privatização. Privatização no Brasil tem sido, ao longo dessa história recente, desnacionalização da economia brasileira, porque as empresas que compram as empresas estatais, em geral, quase sempre são multinacionais. Então, o resultado disso seria a desnacionalização. E esse é um grave problema, a economia ser desnacionalizada, porque os lucros produzidos aqui no país, gerados aqui no país, na verdade, o que acontece é que esses lucros não são investidos aqui. Um exemplo disso teria sido o caso da Embraer, por exemplo? O caso da Embraer e o caso de todas as privatizações feitas na década de 90. Nós, todos os anos, o Brasil envia para o exterior bilhões de dólares em lucros das empresas que foram privatizadas e enviam seus lucros para as matrizes. Então, essa é uma perda enorme. Além disso, quando se tem uma empresa nacional, ela está orientada para as mudanças positivas ou negativas que ocorrem na própria economia brasileira. Quando nós temos uma empresa transnacional no Brasil, essa empresa está ligada no que acontece no mundo, nas suas matrizes. Então, se tem um problema numa matriz nos Estados Unidos, os recursos saem daqui e vão para a matriz, independentemente se a economia brasileira está indo bem ou está mal. Então eu diria que tem esse grave problema, que privatização no Brasil é desnacionalização. Agora, também privatização seria já um problema, em princípio, porque tira mecanismos do Estado para promover o desenvolvimento. Nós somos um país ainda que precisamos desenvolver muito. Estamos muito distantes dos melhores índices de educação, de saúde, cultura, turismo, etc, etc. Assistência social. E nós precisamos ter, então, instrumentos. E precisamos ter instrumentos no Estado e precisamos ter instrumentos, eu diria que próximas do Estado, que são exatamente as estatais. São empresas que são comandadas pelo Estado, mas que atuam na economia. Então, isso é necessário para turbinar o nosso desenvolvimento. Assim, um exemplo básico. O Banco do Brasil é responsável, por exemplo, por financiar toda a safra agrícola da agricultura familiar no Brasil.
A Caixa Econômica era responsável, que estão acabando com o programa, pelo programa Minha Casa Minha Vida. O BNDES, pelo investimento das empresas. Isso tudo, além de gerar bem-estar social, gera emprego para a sociedade, gera dinâmica econômica, gera renda. Então nós precisamos de estatais, pelo menos por enquanto não somos desenvolvidos. Agora, mesmo dia que chegarmos ao desenvolvimento, nós precisamos de estatais para manter o desenvolvimento. Agora, professor, um dos argumentos esse assunto, essa questão sobre... A gente está falando de modelos, né? De modelos de Estado, né? Um Estado menor, um Estado maior. Na época do governo do Fernando Henrique houve uma política violenta de privatizações. Nessa disputa de conversa, de narrativa, um dos argumentos que chega ao senso comum e que é alimentado pela mídia é de que as estatais ou as empresas públicas são ineficientes e que você precisa de produtividade, de concorrência, de disputa. Isso é possível com o setor privado. O que você acha dessa afirmação? Olha, elas não são ineficientes, são lucrativas. Tanto é assim que as empresas privadas querem adquiri-las. Se elas fossem empresas que não obtivessem lucro, essas empresas não seriam cobiçadas pelo setor privado. Agora, é inegável a eficiência da Petrobras, dos Correios, do Banco do Brasil, do BNDES. É inegável. A Petrobras já foi uma das melhores e maiores petroleiras do mundo. Descobriu aí o pré-sal como resultado de pesquisa. Então, não há o que se dizer sobre isso, sobre a ineficiência. Ineficiência existe sim no setor estatal, mas existe também no setor privado. Não é um privilégio do setor estatal ser ineficiente e um privilégio do setor privado ser eficiente. Mas essas empresas, eu garanto isso, essas empresas que eles estão tentando privatizar são as empresas eficientes e lucrativas. São as empresas exatamente cobiçadas pelo setor privado porque elas são eficientes e lucrativas. O que é uma empresa estratégica? Numa entrevista que você deu há algum tempo, você chama atenção para a natureza estratégica de algumas empresas e que necessariamente deveriam ficar nas mãos do Estado. Eu quero dar dois exemplos. Assim, é estratégico para o desenvolvimento de um país energia. Então, a Petrobras ela é uma empresa de energia. E, portanto, não podemos abrir mão de ter controle, ainda que não seja total, mas de grande parte desse mercado, a partir do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode abrir mão da autonomia da energia para o desenvolvimento. Sistema financeiro é outro sistema que é um pilar do desenvolvimento. Então é necessário que o Estado participe para que nós possamos, por exemplo, fazer o que fizemos na crise de 2008, 2009. Nosso BNDES, nosso Banco do Brasil, nossa Caixa Econômica era invejada pelos americanos e pelos europeus, porque nesse setor estratégico que derruba uma economia, que é o sistema financeiro, o Estado brasileiro tem participação. Então, por exemplo, setor de energia, setor financeiro, não podem ser totalmente privados. Tem que ter alguma participação do Estado para que se possa fazer desenvolvimento e, em momentos de crise, nós tenhamos uma barreira de defesa, que são os interesses públicos através do Estado, e não os interesses particulares através do setor privado. Uhum. Eu queria saber o seguinte, professor. O Brasil foi apresentado a uma política, a privatização de sua estrutura, de suas empresas, em 95, a partir de 95, com o governo Fernando Henrique Cardoso, embora tenha havido já episódios de privatização no governo Itamar e no governo do próprio Fernando Collor.
mas foi no governo Tucano, de 1995 a 2002, que a anatomia desse processo liberal, neoliberal, se aprofundou de uma forma por inteira. Há alguma analogia entre o processo anterior e o processo que esse governo está apresentando agora, está propondo? Eu acho que é tudo a mesma coisa. A diferença é na verdade, de velocidade, né? Esse governo agora está muito mais agressivo do que os governos anteriores. E a situação no país é uma situação de desemprego, portanto, dificuldade de realização de protestos, manifestações. Isso facilita também o apoio grande dos meios de comunicação, também facilita essa ação. Então eu acho que é a mesma ideia de privatização que existia nos anos 90 é a que existe hoje. Só que hoje ela é mais agressiva e num cenário de mais restrição para a oposição. O senhor é professor da UFRJ e recentemente foi lançado um programa chamado Futuris, foi apresentado um programa chamado Futuris pelo MEC, e que traz que tira basicamente as características públicas da Rede Federal de Ensino Superior. Qual é a análise que você faz desse? É a privatização chegando na universidade pública? Olha, eu não vejo nenhum motivo para haver grandes mudanças nesse sentido nas universidades públicas. As universidades públicas, pelo critério tão discutido pelo governo de ineficiência, as universidades públicas representam o patamar de excelência, de máxima eficiência no país. Entre todas as universidades do país, as que estão no topo são sempre as universidades públicas. Eu diria que a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima são todas as públicas. Há raríssimas exceções entre as universidades privadas que desfrutam de alguma excelência na área de ensino, pesquisa e extensão. Então, esta, por exemplo, é uma questão importante. Porque num segmento que é tão bem sucedido quanto são as universidades públicas, busca-se fazer mudanças, aí não se utiliza o argumento da ineficiência. Aí se utiliza um argumento de que é preciso melhorar ainda mais. Mas esse melhorar ainda mais, o que a gente precisa é de mais recursos para ampliar a quantidade de vagas nas universidades, para professores, para alunos, e ampliar a pesquisa e a extensão na universidade. A universidade sempre teve esta correlação. Quando ela teve mais recursos, ela melhora. Quando ela tem menos recursos, ela piora. Então, é isso que a universidade brasileira precisa em termos de melhora. São mais recursos. E não mudar toda a sua estrutura, toda a sua concepção. Porque mudar toda a sua estrutura e sua concepção significa mudar também os seus resultados. Não teremos um grande número de alunos de baixa renda, como temos tido nos últimos anos. Não teremos uma quantidade ampliada das universidades públicas no interior do país. Então, as nossas melhoras dos últimos anos não podem ser estancadas. Elas têm que ser ampliadas. E o que melhora é a ampliação de recursos públicos. É assim a história dos últimos 50 anos das universidades públicas. Mais recursos, melhores resultados. Menos recursos, resultados piores. E esse Futurice, na verdade, o que acontece é que o resultado é menos recursos. Menos recursos, os resultados serão piores. E mudar toda a concepção. A concepção de universidade brasileira está consolidada na sociedade e entre pesquisadores, professores, estudantes. Então não há o que mudar. Há o que dar mais recursos para a gente melhorar ainda mais nossos resultados, que são extraordinários no Brasil, e já estamos até chegando em boas posições no mundo. Esses elementos que a conjuntura tem apresentado na área da educação, o que é que você projeta? Qual é o resultado? O que é que o governo está querendo desse arroxo violento que tem atingido
Toda a educação, mas o ensino superior, aí, com corte de bolsas, etc. Eu vejo que não é uma prioridade para a educação no país. Isso se encaixa num projeto maior? Diria que sim. Nós estamos vivendo uma era da bestialidade, onde a educação tem pouca importância, infelizmente. Então eu penso o seguinte, que educação é assim um símbolo que representa esse projeto, no sentido de a sua destruição valorizaria os resultados desse projeto. Mas esse projeto é muito maior do que a destruição só da educação. É a destruição de toda a prestação de serviço do Estado para a sociedade. Tá? É a ideia de que o setor privado é capaz de atender todas as necessidades de uma sociedade. E a história brasileira não é essa. A história do investimento privado depende do setor público que está por trás. O desenvolvimento da educação depende do setor público que está por trás. Aliás, sobre educação é bom mencionar o seguinte, se fala muito de Enem e se diz então que as escolas privadas têm um bom desempenho no Enem, melhor do que as escolas públicas. Mas quando nós separamos das escolas públicas as escolas federais, na verdade, que na verdade se destacam no Enem. E aí eu estou me referindo aqui aos Cefetes, ao Pedro II, às escolas militares. Então, nós temos excelência na educação federal nas universidades e também no ensino médio. No ensino médio, o destaque do Enem são as escolas públicas federais. Estão na frente das escolas particulares. Tá? Então, essa concepção privatizante do mundo, da sociedade, é o que está predominando. E isso vale para todas as áreas. Mas isso está confrontando, na verdade, o Brasil com a sua própria história. A história do Brasil não tem sido essa, pelo menos nos momentos onde a gente tem mais sentido o desenvolvimento chegar no país, é sempre com o apoio do Estado. Né? Isso não quer dizer que devemos estatizar absolutamente tudo. Não, a ideia não é essa. A ideia é de que o Estado tem que manter um controle em certos setores, em certos segmentos, para impulsionar o desenvolvimento. E o setor privado também se desenvolve muito quando o setor público dá esse apoio. Quero mencionar só assim, os últimos anos, antes desses 2 últimos governos. O setor privado teve grandes ganhos no país, cresceu, gerou lucros, gerou satisfação, e foi com o apoio do setor público. Os investimentos cresceram extraordinariamente no período de 2005, 2006 até 2011, 2012. Os investimentos privados cresceram extraordinariamente com o apoio do setor público, porque o investimento público cresceu, o investimento das estatais cresceu. Então, o setor público faz bem no Brasil para a sociedade, mas também para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai também sentir muito, e em breve, quando o setor público tiver uma menor participação social e econômica no Brasil. Basta mencionar o seguinte, vou dar um exemplo básico. Bolsa Família, que é tão criticado. Bolsa Família é um gasto público, mas que se transforma em receita empresarial imediatamente após ser pago. Ou seja, o empresário que combate o Bolsa Família, na verdade, ele está combatendo receitas empresariais, porque quem recebe Bolsa Família gasta imediatamente tudo que recebe no supermercado, na feira, no transporte, gasta tudo. Então, ninguém que ganha Bolsa Família ou ganha o benefício da Previdência Social transforma esses recursos em compra de uma Ferrari, em títulos públicos, em ações, vai para Paris ou vai para Nova York. Transforma tudo em gasto nos supermercados, nas feiras.
isso cai tudo na mão dos empresários. Então, o empresário que quer reduzir, por exemplo, a participação da Previdência Social na economia, está reduzindo suas receitas. A Previdência Social, por ano, tem uma despesa de 500 bilhões. 500 bilhões que vão cair na mão dos empresários no dia seguinte. No dia seguinte. Então, quando se fala, nós vamos tirar 1 trilhão de reais em 10 anos da Previdência Social, está se falando o seguinte, vão tirar 1 trilhão de reais das mãos dos empresários nos próximos 10 anos. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, em função de todos esses dados, esse cenário que você está colocando, o projeto conservador brasileiro tem o Estado como alvo. Tanto é que a grande mídia, as corporações de mídia que funcionam como porta-voz desse pensamento conservador, transformou o Estado como ali um alvo de pancada. E o mercado é tudo e o Estado é nada. Como é que se explica essa aversão ou esse tipo de projeto, apesar de todos esses elementos que você... Eu acho que existe uma grande ignorância dos empresários brasileiros. Acho que existe uma grande esperteza das multinacionais, sem dúvida. Esse é um projeto que traz ganhos para as multinacionais, particularmente aquelas que atuam na área de energia, exploração de recursos naturais, possivelmente também na área da construção civil, empreiteiras, também tem bastante interesse. Agora, eu não vejo por que empresários que têm empresas somente no Brasil, que atuam no Brasil, apoiarem esse projeto. Porque o mercado de consumo deles vai diminuir. Isso, eu quero falar o seguinte, não seria um modelo sustentado no rentismo, no cassino financeiro, numa economia que não aposta na produção, aposta no mercado financeiro? O que se desenha no Brasil, sem dúvida, é uma economia apoiada no sistema financeiro e apoiada na exploração de produtos básicos. Tá? Então, isso serve para recursos naturais, mas serve também para a produção de soja, que em breve vai se desnacionalizar também. E não se aposta num mercado interno de consumo, de satisfação das famílias. Então, o que eu acho que existe, repetindo, uma ignorância dos empresários que atuam dentro do Brasil, não percebe que esse seu movimento, na verdade, está acabando, na verdade, com seus potenciais consumidores. Tá? O que está se fazendo é dando muita força para multinacionais, nessas áreas que eu já mencionei, e sistema financeiro. Esses vão ser vencedores. Esses não precisam de mercado doméstico forte. Precisam de explorar o que há de recurso natural no país, de produção de produtos básicos para exportação, e precisa de um sistema financeiro que esteja carregando títulos públicos, ou seja, que tenha títulos públicos, e o governo vai agora priorizar o pagamento de juros da dívida pública. Então, se você está no sistema financeiro, ou se você está nas multinacionais que exploram essa base da economia, o projeto é coerente. Se você tem um supermercado, se você tem uma loja de varejo, se você tem um restaurante, se você tem um botequim, ou mesmo se você tem uma grande rede varejista, você está atirando no próprio pé. Porque isso é conhecido, tem cidades aí do interior que vivem basicamente da transferência de recursos públicos via Previdência Social. Se aqueles beneficiários deixarem de receber seus benefícios da Previdência Social, a economia daquele local morre, e é o que vai acontecer. Então, todos aqueles que produzem e que vivem da demanda, das compras dos consumidores brasileiros, na verdade, ao apoiar esse projeto, estão dando um tiro no pé, estão dando um tiro no seu próprio negócio.
Agora, se você é um grande empresário do setor de finanças, está no caminho certo. Se é um grande empresário das multinacionais, está no caminho certo. Você esteve no IPEA e acompanha de perto todo o modelo macroeconômico da história recente. No período dos governos do PT, a aposta era outra, era a aposta num estado de bem-estar social, que é na contramão do que está aí, é isso? Na verdade, de 2005, 2006, começou a se consolidar um projeto no país, uma visão no país, de construir ou consolidar um estado de bem-estar social. Mas isso, na verdade, foi perdido no plano das ideias inicialmente, ali já pelo ano de 2014, 2015, e hoje nós vivemos a contramão daquele projeto. E isso não sou eu que estou dizendo, quem diz são os próprios governantes, que o que eles querem é destruir o que foi construído nos últimos anos. Então o projeto é outro, o projeto é da contramão. O projeto é de cada um por si, numa economia sem regulação. E o resultado é de que, segundo eles, alguns vão vencer essa corrida, os mais competentes, e outros não. Só que esses outros não representam a grande maioria do povo brasileiro. A gente já está caminhando para o fim dessa conversa com o professor João Sissu. Eu me pergunto o seguinte: o cidadão está em casa, muitos estão na rua, sem ter onde morar, mas ele escuta no Jornal Nacional que o governo tem uma política de modernização do Estado, porque vai privatizar empresas, enfim, aí o cara fica pensando assim, o que eu tenho a ver se a Petrobras está na mão, pertence ao Estado brasileiro, ou acionista? E eu queria saber o seguinte: numa economia dessa, que tem, segundo os dados recentes, agora não me lembro a fonte, 50 milhões de pessoas da mão de obra ativa está no mercado informal sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção, rede de proteção social, não sei o que pode ser o futuro dessas pessoas. Quais seriam as consequências de uma política que ainda reduz o Estado, leiloando na bacia das almas o seu patrimônio e a sua possibilidade de interferir nas políticas da área econômica? Olha, eu acho que a primeira derrota que nós tivemos foi uma derrota no plano das ideias. Foi uma derrota no sentido de que tudo que foi construído nos últimos anos valia muito pouco, quando na verdade aquilo valia de forma extraordinária, valia muito. Nós estamos construindo uma educação que tinha tendência de ser universal, de boa qualidade e gratuita. Estamos dando já passos consolidados no sentido também de transformar a saúde como, de forma paralela à educação, também de forma universal, gratuita e com alguma qualidade. E o emprego, que é, eu diria que uma variável muito importante, o emprego associado à valorização do salário mínimo compunham aí um quadripé de saúde, educação, emprego, salário mínimo, que estavam levando a sociedade brasileira por um caminho de organização e bem-estar. Então nós fomos derrotados no plano das ideias, onde as pessoas começaram a pensar o seguinte, que estavam na universidade porque se esforçaram e chegaram até lá. É verdade, se esforçaram e chegaram até lá, mas alguém colocou a vaga para ela chegar até lá. Então isso vale assim para diversas áreas, né? O emprego que alguém conseguiu, alguém pensa o seguinte, dependeu do meu esforço. Tem agora milhões que estão se esforçando e não estão conseguindo emprego algum. Então a questão é que a gente precisa reverter no plano das ideias essa derrota que nós sofremos. A derrota de que
tudo que foi conquistado valia pouco e que vale a pena destruir para apostar num caminho que é um caminho completamente desconhecido para as pessoas, mas conhecidos pela história. Países que caminharam por aí, na verdade, foram à falência da sua sociedade, não das suas grandes empresas multinacionais. Essas continuam muito bem, dificilmente morrem, mas as sociedades realmente ficam muito degradadas. Então, nós precisamos retomar as ideias do passado recente e disputar no plano das ideias, mostrar que aquilo que foi conquistado nos últimos anos é uma conquista do Estado junto com a sociedade. E o beneficiário de tudo, ao final das contas, é a sociedade, é cada indivíduo. E cada indivíduo sozinho não vai muito longe, e a gente está vendo agora, basta ver os milhões de desempregados que se esforçam todos os dias, mas não conquistam emprego. Há pouco tempo atrás se esforçavam e conquistavam emprego. Bem, pessoal, este foi o Sintufest Linha Direta desta terça-feira, início de setembro. Nós agradecemos imensamente a participação do professor João Sixu e espero que a gente tenha contribuído para esclarecer e colocar e fazer opinião sobre esse tema das privatizações.